Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo a esse vídeo, aqui quem fala sou eu, o Rafa, usando esse espaço cada vez mais para compartilhar com vocês as minhas experiências literárias. E agora eu quero falar com vocês sobre um tema que eu ainda não trouxe no canal, é falar de leitura. Porque eu falo das minhas experiências literárias e sempre trago algum livro para embasar como foi o meu relacionamento com aquele livro. Mas eu nunca falei para vocês especificamente sobre o Rafael leitor, como eu me tornei leitor, como isso aconteceu. Então, nesse momento eu vou trazer para vocês. Bora lá. Eu, desde pequeno, tenho contato com pessoas que leiam, que leiam, com pessoas que liam bastante. Meu pai, quando vivo, ele lia todos os dias, eu lembro disso, ele lia sempre a Bíblia Sagrada cristã, e todos os dias ele lia. Então, todos os dias ele tinha esse ritual, ele levantava, tomava café e depois ia ler a Bíblia. Eu lembro que ele ficava em pé com a Bíblia aberta e lendo. Naquela época, obviamente, eu não tinha condições de entender não só o que estava lá na Bíblia, mas a profundidade daquilo que estava escrito. Inclusive, eu até chegava a pensar, nossa, mas por que todo dia ele lê o mesmo livro? E, enfim. E fui sendo estimulado por algumas pessoas que passaram na minha vida a ler, a ler, a ler. Até que chegou um ponto em que eu me entreguei para isso, isso deve ter sido lá em 2010, 2011, em que eu falei, opa, vamos ler. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu peguei, a pessoa que me emprestou, ela vai saber disso, que eu acho que ela vai assistir esse vídeo, foi aquele livro... gente, o Código da Vinci. O Código da Vinci, do Dan Brown, da autor americano. Que, enfim, se você nunca leu, nunca passou por esse livro, talvez vai passar em algum momento, vai ver alguma resenha. Eu li esse livro há muito tempo atrás, mas ele me marcou, porque tem umas cenas lá, para quem leu, vai saber da cena do protagonista lá, que, enfim. Tem umas cenas bem complicadas naquele livro lá, e na época que eu eu era uma criança praticamente, então eu fui ler aquele livro e tive outras experiências literárias, mas eu me entreguei mesmo assim, do tipo, eu quero ter livros, eu quero comprar livros, foi em 2012, 2013, foi 2012, 2013. Mais especificamente 2013. E a primeira experiência, eu acho que eu tenho esse livro aqui, só porque eu acho que vai ser um pouco difícil pegá-lo nesse momento. Mas enfim, foi Dom Casmurro. Gente do céu, gente do céu. E é uma edição que eu não quis descartar ela. Ah, ela não vai estar perto, não. Porque é uma edição da Martin Claret, do Dom Casmurro. E foi assim, por conta do ensino médio, o professor colocou o livro lá pra gente ler e fazia parte ali de uma atividade que a gente ia fazer. Para aquelas atividades que costumam acontecer, tu traiu ou não traiu, aí tem aquele grupo para defender, o grupo para dizer que não, e por aí vai. E eu fui ler o livro e aquilo me chamou muita atenção, o jeito que o autor escrevia, o nível de descrição que ele fazia daquelas situações ali, isso me chamou muito, 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 muita atenção. E era Machado de Assis, né? Claro que na época eu não sabia da importância dele. Então o professor já tinha falado, mas uma coisa é o professor falar, outra coisa é a gente conseguir assimilar aquilo na nossa vivência, na nossa experiência. E eu tive essa experiência, eu li, eu falei, cara, eu preciso de livros, eu preciso comprar livros. E depois dele veio 1984, numa edição que até que eu tenho, ela é bem diferente. Depois, eu não lembro de ter visto mais. É uma edição bem antiga, de 1984, de George Orwell. E foi um professor meu de história que me emprestou esse livro. Me emprestou. Na época eu pegava livro emprestado, hoje eu não pego mais. Porque pra quem viu... Deixa eu pegar algum livro que eu li aqui, gente, só pra vocês entenderem que eu não só não pego porque eu gosto realmente de escrever, como acho que as pessoas não gostariam de me emprestar livro. Esse aqui é um dos livros que eu li, eu vou fazer uma resenha sobre ele, mas só pra vocês entenderem, gente. Esse aqui é um livro que passa pela minha mão. Deixa eu ver se vai dar pra aqui. Eu grifo, eu risco, enfim. Então, esse professor emprestou esse livro para mim, também li, foi uma experiência transformadora ler aquele livro, as cenas que tinham ali, o nível de descrição, parece que eu entrava com tanta profundidade naquelas experiências ali que estavam colocadas pelo autor,
que foi aumentando a minha sede, foi aumentando a minha sede. E nessa época eu tinha uma grana, porque eu trabalhava, eu fazia um estágio, mesmo sendo menor de idade, então eu fazia um estágio, eu tinha uma renda interessante. E eu comecei a investir, eu acho que eu tenho fotos, talvez eu não coloque aqui, mas assim, de como era a minha estante lá no comecinho, quando, assim, eu tinha começado a minha trajetória como leitor. Era bem pouquinho, eu tinha vários livros que naquela época eu já não dava tanto valor assim. Hoje eu comecei a dar valor para aqueles livros lá, que inclusive alguns eu descartei. Eu acho que eu não cheguei a jogar o livro fora, porque isso seria uma grande heresia. Mas assim, livros que eu doei, não quero, não serve para mim mais, aí depois eu. Aí eu comprei o livro. Mas enfim. O Paulo Coelho é um desses exemplos de livro que eu doei, assim, como se fosse nada, e depois eu comprei o livro, tanto é que tem resenha do livro aqui no canal, e é uma das resenhas mais assistidas, e é uma das experiências literárias mais gostosas que eu tive nos últimos tempos. Mas enfim, voltando para minha experiência como leitor. Então eu fui começando a comprar livros, eu ia para sebos, eu ia para lojas de livros, naquela época a Amazon não é o que é hoje, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Então eu ia para sebos, eu comprava livros, eu pedia livros para as pessoas de presente. Então assim, a minha trajetória como leitor ela foi nesse gradiente, né? Então, foi gradiente é a palavra interessante, mas vou colocar uma escada. Então pensa numa escada. Então eu fui caminhando. É claro que eu não sugiro necessariamente que a depender de onde você está enquanto sujeito, que você já comece com o Machado de Assis, não precisa ser com o Machado de Assis, mas comigo foi assim, foi através do Machado de Assis que eu falei, não, cara, eu preciso ler, eu quero ler, assim, porque eu comecei a tomar gosto por aquilo ali. E tem também, não sejamos hipócritas, aquela áurea que costuma circundar a pessoa que lê muito. Então essa pessoa, ela, na minha visão, né, na minha visão, é mais gostoso conversar com ela, ela tem mais conteúdo, na minha visão, tá bom? Naquela época, e hoje eu continuo achando em alguns aspectos também. Você consegue evoluir numa conversa com aquela pessoa. Pra quem já fez isso, gente, vocês vão entender o que eu tô falando. Tanto que é gostoso você ler um livro e você encontra uma outra pessoa que leu aquele mesmo livro e vocês vão trocar ali suas visões. O tanto que é bom, né? Então, assim, pra quem já passou por isso, sabe o que eu tô querendo dizer. E foi isso, as coisas foram acontecendo. E fui tendo várias experiências literárias, fui comprando livros. Essa aqui é a parte da minha biblioteca que vocês estão vendo, porque tem um pouco mais de livro para cima e tem livros atrás também, desses que vocês estão vendo aqui, tem essa estante. Então, enfim, tem bastante livro, graças a Deus. O que não me falta hoje são livros para que eu tenha várias experiências literárias. Então, assim, em vários momentos da minha vida, eu li muito, em outros momentos eu dei um hiato. Sim, isso aconteceu. Então eu lembro que em 2019 foi um ano que eu li pouquíssimo, foi um ano que eu sei lá, eu tinha me desgostado por algum motivo e eu tentava ler e não ia, tentava ler e não ia, e não foi legal, não foi legal. E já teve outros anos que eu cheguei pro meu parâmetro, isso é muito, a ler 40 livros. Acho que ano passado isso deve ter acontecido, acho que eu li 43 livros. E foi um ano que eu li bastante. Então, assim, e também foi um ano que eu trabalhei bastante. Então, não foi uma situação que, eu não trabalhei, portanto eu li muito. Não, foi um ano que eu trabalhei bastante, que eu li bastante, porque muito do meu trabalho tem a ver com livros, né? Tem a ver com eu pegar, só que para vocês verem, que eu não tô mentindo. Esse aqui, e não é resenha, tá? Mas esse aqui é um livro, por exemplo, que fala de inteligência artificial, que é uma das ferramentas que eu utilizo para o meu trabalho como consultor de marketing. Então, é um livro que eu pego, que eu sento para ler, e eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, no domingo à noite, eu vou pegar um livro desse aqui para eu ler, porque eu tô entediado. Então, gente, é sério, só para vocês verem. Esse aqui é um livro de marketing digital. Eu trabalho com marketing, eu sou consultor. Isso aqui é, né, enfim, meu passagem pelo livro. E é realmente um livro que eu pegava para ler nos meus momentos de descanso, porque é algo que para mim fazia bem naquele momento, que eu gostava de fazer. Então tem isso. Eu gostava de ler, eu gosto de ler ainda, né? E eu gostava de ler, às vezes, no meu momento de descanso, coisas teóricas relacionadas àquilo que eu estava estudando. Por quê? Porque eu gosto de marketing. Então, assim, a depender do que você faz, da sua profissão, é claro que você não vai ter ânimo para chegar em casa, pegar um livro sobre aquilo e ler. Então, já vamos começar a falar algumas coisas que eu sugiro que vocês possam fazer, depois de todas essas experiências que eu trouxe, para que vocês, se forem o caso, se tiverem interesse, se aproximem mais de literatura. Que você escolha algo que você gosta,
algo que converse com os seus interesses, porque vai ficar muito mais fácil para você se conectar com aquele livro. Então, por exemplo, se você quer ir para o Egito, que esse é o meu caso, então se você pega um livro, é claro que não vai ser um livro teórico, né? Mas pode ser também. Mas se você pega um livro sobre o Egito, você há de concordar que as chances de você engajar com aquela leitura são muito maiores do que se fosse um assunto que não é interessante para você. Porque o que deve ter acontecido com vocês, e assim como aconteceu comigo, é de ter tido contato com literaturas na escola que não eram livros que vocês queriam ler, que não eram livros tão palatáveis assim. Eu tive a sorte, vou colocar dessa forma, de ter tido contato com Machado de Assis e ter gostado naquele momento. Mas muitas pessoas, inclusive, que estudaram comigo naquele mesmo momento, naquela mesma situação, elas não só não leram o livro porque acharam muito chato, ou então começaram a ler e não conseguiram avançar. Então, eu sugiro que você escolha um tema que seja interessante para você, que seja ali, que seja alinhado com as coisas que você gostaria de entender, de aprender e por aí vai, porque aí a leitura vai fluir muito mais fácil. E muitos você já deve ter ouvido esses exemplos de várias pessoas, mas assim, é como quando você vai para academia. Então você não vai chegar lá já pegando o maior peso, porque você vai provavelmente se lesionar e também não vai conseguir. Então começa com pouco. Começa com 15 minutos por dia, né? Então você vai dedicar 15 minutos por dia para ler algum livro de um assunto que você tenha interesse. E você vai ver que quando você se senta para ler, aquilo ali vai exigir que você preste mais atenção. Então vai ajudar até inclusive o seu desenvolvimento do foco. Porque hoje, com o uso das redes sociais, a gente está meio que destreinado a focar em uma coisa só por um espaço de tempo. Então, a leitura vai ajudar você. E aos poucos você vai aumentando essa quantidade. Então, você vai ler meia hora, por exemplo. Você vai ler 45 minutos, se você quiser ir subindo essa escadinha de 15 em 15. Mas, assim, a principal dica dessas experiências que eu trouxe para vocês e que eu gostaria que ficasse marcado é: escolha temas que são interessantes para você. Se você gosta de jogos, por exemplo, existem livros que falam sobre aquele assunto. Ou existem livros que embasaram aquele jogo que você está jogando. Então, para você, obviamente, vai ser muito mais interessante ler um livro que já está imerso ali na sua realidade do que você pegar um livro que é indicado na escola e que você teve que ler por obrigação e você tentar pegar ele para ler de novo. Não vai fazer sentido para você, ou mesmo que faça, talvez seja um pouco mais difícil. Então começa com aquilo que dá para mastigar, com aquilo que cabe na boca, vai fazendo o processo de digestão para depois você ir aumentando, certo? Então não comecem já querendo, eu vou ler 3 horas por dia, eu vou ler 2 horas por dia, porque provavelmente você vai desanimar. E aos poucos que você for se acostumando com esse ritmo, pegando livros, você vai aumentando o tamanho do livro. Então, por exemplo, tem até um livro aqui, eu vou fazer uma resenha sobre ele. É um livro pequeno, ó, A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. É um livro pequeno, que você consegue ler bem rápido, tem umas reflexões aqui muito, muito boas. E assim, gente, a sensação de terminar de ler um livro é muito gostosa. Então, às vezes, se for o caso, é isso. Escolha um livro que seja pequeno, sobre um tema que você goste, que seja interessante para você, e através disso você vai aumentando. Obviamente não comece com um livro grande, com um catatal, com um livro de 500 páginas, com um livro de 300 páginas, se você não tem um hábito de ler, porque a chance de você deixar aquele livro pela metade é muito grande, não tem nada, tá? Deixar um livro pela metade, tá tudo bem, mas às vezes você deixar, não porque a história tá chata, mas porque você não tem ânimo, ou porque você acha que essa montanha tá muito alta para você escalar, não é interessante. Isso faz com que a gente se sinta incapaz, não se sinta potente ali para colocar o nosso corpo para se movimentar, o nosso corpo e a nossa mente para se movimentar em prol do atingimento de uma meta. Então é isso, eu espero que com a minha experiência, com aquilo que eu trouxe, eu estimule vocês cada vez mais a não só aumentar o ritmo de leitura, aumentar o ritmo não, mas aumentar o nível de leitura no sentido de quantidade de livros, porque livros fazem muito bem, pelo menos para mim. É, sem sombra de dúvidas, uma das melhores partes do meu dia, que é quando eu sento para ler, eu coloco um cafezinho e eu dou uma acelerada, começo a bater a perna. Mas assim, é o momento que eu sento para eu relaxar, é o momento que eu sento para eu me conectar comigo mesmo, com as minhas questões. Gente, sério, é claro que isso é muito particular, vai de pessoa para pessoa, mas a minha memória melhorou tanto depois que eu
comecei a ler com mais frequência, com mais intensidade, eu vou lembrando de coisas, porque às vezes, numa determinada parte da história, é contada uma situação e aquilo me lembra das minhas experiências, e aquela experiência volta, aí eu dou uma olhada naquela experiência à luz daquilo que o autor falou. Enfim, essas são viagens minhas, coisas minhas, mas no fim das contas, eu sinto que a leitura, ela faz bem para todo mundo que bebe dessa água, porque é uma outra forma. Eu não assisto filme, eu não sou muito de assistir filme, então não sou aquela pessoa que, por exemplo, ela vai ler um livro e tem um filme sobre aquele livro e eu vou assistir o filme. Eu não sou muito fã de fazer isso. Às vezes que eu fiz eu me decepcionei bastante. Eu entendo que são mídias diferentes, ok, bacana, bacana, mas eu não assisto, não sou muito fã. Então, assim, o meu momento de lazer e de conexão com outras possibilidades, que não seja o que está na rede social, que não seja a própria vida, assim, com as suas vicissitudes e tudo que acontece, é através dos livros. Então, para mim, é um nível de entretenimento muito, 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 muito bom. Eu sugiro que você adote esse hábito, caso você ainda não faça, tá certo? É isso aí. Espero que você tenha expandido a sua consciência nos mais variados níveis. Não se esqueça de se inscrever no canal, assine o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos que são publicados aqui, porque, como eu falei, esse canal é e será cada vez mais dedicado a livros, experiências literárias, quadrinhos, mangás e por aí vai. Tudo sob a minha ótica, a minha perspectiva, tá bom? É isso. Tchau, tchau.